Boa noite, Memorial. Seja bem-vindo ao Memorial Casa, o nosso encontro de toda semana, todas as quartas-feiras. Nós nos encontramos aqui nesse ambiente de casa, para partilhar da palavra de Deus e para ouvir tudo aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Eu espero que essa semana já esteja sendo uma semana abençoada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. No último domingo estivemos juntos adorando o nome de Jesus, recebendo uma palavra muito especial que falou muito forte ao nosso coração, e nos encontramos aqui agora, no meio da semana, para mais um tempo de leitura, adoração e meditação da palavra de Deus. Eu quero te fazer um convite, se você estiver ainda organizando as suas coisas aí, se você estiver nos assistindo ao vivo ou também assistindo depois de um tempo, para aquilo que você está fazendo agora e vamos juntos orar, pedindo para que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração e que Ele possa ministrar tudo aquilo que Ele tem para nós, para esse dia. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por essa semana, por mais um Memorial Casa, um tempo onde nós podemos nos encontrar para ouvir a Tua voz, para sermos ministrados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, por este privilégio de usarmos os recursos tecnológicos para sermos edificados, sustentados, exortados e encorajados, ó Deus, na Tua palavra. Pai, muito obrigado. Eu te peço que cada pessoa que está assistindo conosco aqui agora, ou que vai assistir depois esse conteúdo, possa ser profundamente abençoado a eles e a todos os seus familiares. É o que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te fazer um convite. Se você puder fazer uma gentileza, aqui embaixo tem um link de compartilhamento. Você pode compartilhar esse link dessa mensagem, desse culto, para os seus amigos, familiares, colegas, para que outras pessoas possam receber essa mensagem se ela tem sido relevante para você. Tudo bem? Eu quero te convidar agora para juntos nós adorarmos a Deus. Prepare sua casa aí, dê uma pausa naquilo que você está fazendo e vamos juntos, através dessas canções, adorar o nome de Jesus. Existe um hino, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.
Fechei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Jardim particular. Jardim particular. É isso, pessoal. Glória a Deus. Eu gosto mais uma vez de registrar que todas as vezes que nós adoramos o nome de Jesus, nós estamos sendo preparados para aquilo que nós vamos viver na eternidade. A eternidade aponta para a adoração. A eternidade aponta para os nossos lábios, as nossas mãos sendo erguidas e em louvor adorarmos o nome de Jesus. Então, eu espero que essas canções que foram ministradas, elas continuem a falar ao seu coração, elas continuem a serem processadas, a serem ministradas aí no seu coração, para a glória de Deus. Amém? Eu quero te fazer um convite agora. Nós, como igreja, temos o nosso entendimento que nós somos uma igreja missionária. As missões estão no nosso coração porque estão no coração de Deus. Mateus, capítulo 28, numa das últimas palavras ali de Jesus para os seus discípulos, ele disse assim: portanto, vão. Esse vão, ele não era uma sugestão, mas é uma ordenância. Portanto, ide, portanto, vão e façam seguidores, façam discípulos, né? E façam com que esses discípulos sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito interessante nós pensarmos que isso não é para uma pessoa específica, para um pastor, para um líder, mas para toda a igreja. Nós, como Igreja Memorial, entendemos isso e temos expandido o reino de Deus, não somente aqui em Linhares, mas em tantos outros lugares onde Deus tem nos chamado para fazer isso. No sertão, aqui mesmo na nossa região de Linhares, temos missionários nossos no Egito, temos missionários na faixa de Gaza, temos missionários nossos na África e em tantos outros lugares, e você faz parte disso. Quando você devolve a Deus o seu dízimo e quando você também faz a sua oferta. É muito importante você entender que nós aplicamos esses recursos para que a obra do Senhor se expanda e para que o nome de Jesus seja glorificado, tá joia? Então você vai poder fazer isso, devolver a Deus o seu dízimo e também ofertar na obra do Senhor. Você pode fazer isso agora, durante esse instante, através desse QR Code que vai ser projetado.
Amém. Glória a Deus. Eu quero orar. Depois de nós devolvermos a Deus dízimos e ofertas, eu quero orar pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Senhor, obrigado mais uma vez por este tempo que estamos juntos aqui. Reconhecemos a tua bondade, a tua fidelidade. Reconhecemos, Deus, que tudo que temos, tudo que somos vem do Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E por isso agora nós devolvemos ao Senhor dízimos e ofertas, como prova, Deus, da nossa confiança diante da tua fidelidade sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, eu oro para que cada centavo, cada recurso que foi entregue ao Senhor, Deus, ele seja aplicado com sabedoria, que o Senhor dê discernimento a todos os irmãos e irmãs que têm feito a administração desses recursos aqui na Memorial e no Reino de Deus também, Senhor. Pai, mas eu quero orar por famílias que talvez nessa noite estão vivendo um processo, desejando, a Deus, ter recursos financeiros para suprir as suas demandas pessoais, Senhor. A tua palavra, Deus, nos fala que nunca nos faltaria o que comer, o que beber e o que vestir, Senhor. Por isso, nós confiamos no Senhor. Nós cremos, ó Pai, que nada nos faltará, nada nos faltará. E depositamos a nossa confiança no Senhor. Mas eu te peço que a mesma palavra descrita pelo profeta Malaquias, no capítulo 4, que ele disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abra as portas dos céus sobre cada casa, sobre cada família e derrame a bênção sem medida, uma bênção extraordinária que só o Senhor pode dar sobre cada casa, Senhor. Reconhecemos a tua fidelidade e te louvamos, Pai. Senhor, agora também eu quero te pedir por essa palavra que vai ser partilhada, que o Senhor nos dê sabedoria e que aquilo que vai ser compartilhado fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Durante o mês de outubro, nós comemoramos, nós trazemos à memória, nós celebramos o mês da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 1517, as 95 teses pregadas ali no castelo por Lutero apontam para aquilo que nós entendemos como fundamentos da nossa fé. Nas últimas semanas, nós tivemos aqui no nosso Memorial Casa 4 irmãos trazendo esses princípios espirituais, princípios que são alicerces da nossa fé, fundamentos da nossa fé. E eu quero te lembrar daquilo que nós já partilhamos. Na primeira semana, nós falamos sobre sola Scriptura, somente a Escritura, somente a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. Eu brinco e eu gosto sempre de frisar que muitas vezes as pessoas chegam para nós e perguntam assim: pastor, o que você acha sobre determinado tema? O que você acha sobre isso? E eu gosto de particularmente frisar uma frase, dizer o seguinte: não é o que eu acho, vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. E eu quero te incentivar a você também viver isso. Não é o que você acha, mas vamos buscar e vamos tentar entender o que a palavra de Deus diz sobre isso. Então essa primeira sola que foi compartilhada, ela fala sobre isso, sobre o valor da Escritura Sagrada. Nós cremos que a Bíblia, ela contém e ela é a palavra de Deus. E ela é viva, eficaz, capaz ainda, nos dias de hoje, de cortar o nosso coração e nos levar a receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Na segunda semana, nós fomos ministrados pela segunda sola que fala da nossa fé. Sola fide, somente a fé. E aí nós entendemos, que nós precisamos entender o propósito da fé na vida do cristão. Crermos, que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas e a fé. Somente a Escritura, somente a fé. A terceira sola, não em ordem de prioridade, mas em ordem de entendimento, é somente a graça. Sola gratia, somente a graça de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé.
E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Nós somos ministrados com esse entendimento. A graça de Deus é suficiente para nós. Nós precisamos olhar, entender que não tem nada que nós possamos fazer, produzir, ter, que vá nos dar um acesso à presença de Deus, que vá nos dar a vida eterna, que vá nos conduzir até Jesus Cristo. Não, somente a graça. Foi pela graça, não foi de graça, mas foi pela graça. Na última semana, nós entendemos sobre solos Christus, né? Somente Cristo, somente a palavra, somente a fé, somente a graça e somente Cristo, só Cristo Jesus. Cristo, ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Jesus Cristo pagou um alto preço por nós e ele tem um papel central na vida cristã. Somente Cristo. Há nenhum outro ser, há nenhum outro líder que possa ter existido na história do Evangelho, que tenha até caminhado com Jesus Cristo, ele merece a glória. Nós honramos homens que foram homens importantes na caminhada, Paulo, Pedro, vários apóstolos, pessoas anônimas, né, Maria, José e tantas outras pessoas, mas somente Cristo merece. E hoje eu quero compartilhar com você sobre Soli Deo Glória. Toda a glória é de Deus. A glória, ela é somente de Deus. Eu quero te chamar para você fazer a leitura comigo de um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz assim, 10, 31. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Verso 32, vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu. Procuro agradar a todos o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Paulo, ele tinha essa clareza no seu coração, depois ali do seu encontro claro com Jesus, de uma revelação profunda que ele teve sobre quem Deus era na vida dele. Romanos capítulo 11, no versículo 36, fala assim, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, glórias, pois, eternamente. Amém. Isaías 42, versículo 8 diz, a minha glória, pois, não a darei a outro. Salmo 115, versículo 1 diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao teu nome toda a glória. Apocalipse capítulo 5, versículo 12, versículo 13 diz, ao Cordeiro toda a honra, glória e poder para todos sempre. Quando nós olhamos, eu queria pensar com você sobre 3 princípios espirituais sobre essa sola, né, que fala que toda a glória somente a Deus. A primeira coisa que eu quero pensar com você é de que tudo existe para a glória de Deus. Tudo existe para a glória de Deus. Esses textos que nós acabamos de ler, né, Romanos capítulo 11, versículo 36, que fala, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A primeira coisa que aponta é que todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. Quando nós olhamos em Gênesis, quando você começa a ler ali nos primeiros textos, você percebe a delicadeza, a riqueza de detalhes, como nós vemos ali as coisas sendo criadas. Ao final da criação de cada coisa, tem uma frase que marca muito meu coração, que nós ouvimos Deus dizer o quê? E Deus viu que isso era muito bom. Tudo aquilo que Deus criou, ao final daquilo ali, ele viu um contentamento. E aquilo ali foi criado com o propósito de glorificar ao nome de Deus. Ou seja, toda a deturpação da criação, ela não glorifica a Deus.
quando eu denigro alguma coisa, quando eu falo mal daquilo que Deus criou, eu não estou dando a glória a Deus. Quando nós olhamos para tudo aquilo que foi criado por Deus, meus irmãos, minhas irmãs, sabe? A gente precisa entender que há um propósito de glorificar o nome de Deus. A criação, os animais, os seres humanos, tudo tem o propósito para a glória de Deus. E nós, como seres humanos, que fomos alcançados, antes criaturas e agora filhos de Deus, também temos esse propósito. Por isso que Paulo ele reforça esse entendimento, né, de que tudo existe para glorificar ao nome de Deus. Desde a criação até a redenção, tudo precisa adorar o nome de Deus. Uma das coisas mais interessantes que nós vemos hoje em dia é a estratégia de Satanás, desde o início, desde o Jardim do Éden, onde ele pega aquilo que Deus criou e tenta destruir. Ele tenta deturpar, ele tenta enganar, porque o papel dele é ser o enganador. Então, a glória é de Deus. Quando Satanás faz isso, ele está fazendo a mesma estratégia que foi feita por ele ao tentar Jesus Cristo ali no deserto, logo depois de Jesus ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Jesus foi conduzido, você sabe desse texto, Jesus então foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E aí Satanás tentou na sua identidade, se tu és o Filho de Deus, Satanás tentou ele, né, no alimento, né, transforme essas pedras em pães, e Jesus combateu com a palavra de Deus. Por último, Satanás ainda falou, se prostrado me adorares. Mas Jesus olhou para eles e falou o seguinte, com essa daí você não me engana, porque somente a glória é de Deus. Todas as vezes que nós, como seres humanos, não reconhecemos tudo, em tudo que nós temos, meus irmãos, tudo, a sua vida ela tem um propósito de glorificar a Deus. Por isso que o pecado, ele destrói o ser humano. Quando você vê uma pessoa destruída, seja nas suas emoções, seja no seu propósito de vida, seja ela num vício, sabe, seja lá qual for o vício, mas eu vou dar apenas um exemplo, porque a gente sabe que diante de Deus não tem pecadinho ou pecadão, mas quando você olha uma pessoa ali, sabe, à margem da sociedade, no meio da rua, né, nas drogas ali, num vício que está destruindo ela, às vezes uma pessoa que você conheceu, uma pessoa bonita, que tinha um futuro brilhante, é pegar algo que deveria glorificar a Deus, um ser humano, onde nós deveríamos olhar para ele e falar, uau, que pessoa linda, que lugar bonito, que pessoa bonita, e ela está totalmente destruída. Aquilo que deveria ser a glória de Deus, porque ela é uma criatura de Deus, não glorifica mais a Deus. Isso acontece com tantas outras coisas que foram criadas por Deus, mas que de alguma forma foram desvirtuadas do seu propósito original. Uma segunda coisa que eu aprendo e que eu queria pensar com você, sobre nós entendermos que a glória somente é de Deus, é de que toda a vida deve glorificar a Deus, até nas coisas mais simples. Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele fala de coisas comuns. Ele fala o quê? Quer comais, quer bebais, façam tudo para o quê? Para a glória de Deus. Você consegue pensar nisso? Como é que você consegue pensar que comendo alguma coisa, né, você consegue glorificar a Deus? Como é que você consegue pensar? Puxa vida, quer dizer isso, se eu estiver comendo, se eu estiver bebendo, eu tenho que glorificar a Deus? Paulo quis dizer ali num contexto mais espiritual, num contexto mais cultural, de que haviam comportamentos, haviam atitudes, principalmente ali na igreja primitiva, logo no início do cristianismo, onde atitudes de cristãos poderiam, né, enfraquecer a fé, escandalizar
outras pessoas. Por isso que ele disse, olha, eu olho para os meus irmãos que são mais fracos na fé, os não-judeus, né, outras pessoas, os gentios, e eu vejo que eles podem serem enfraquecidos, desencorajados, escandalizados por uma atitude minha. Então, tudo aquilo que eu fizer precisa glorificar a Deus. Tudo que eu fizer precisa glorificar a Deus. Ou seja, se eu sou casado, o meu casamento precisa glorificar a Deus. Pastor, como é que o meu casamento pode glorificar a Deus? Meu irmão, trate bem a sua esposa. Minha irmã, ame ao seu esposo, trate bem o seu esposo, trate bem os seus filhos. Faça do lar de vocês um ambiente espiritual onde as pessoas vão falar, meu Deus, essa casa é diferente. Ela glorifica a Deus. Não somente pelos louvores que vocês ficam lá ouvindo, mas pelas relações, pela forma como vocês amam uns aos outros, pela forma como vocês acolhem as pessoas que estejam ali naquele lugar. E de que, no que depender de vocês, tenham paz com todos. A palavra de Deus também nos diz isso. No que depender de vós, tenham paz com todos. Então as pessoas vão olhar e vão falar, puxa, é uma casa que tem paz. É uma casa onde a presença de Deus ela é tão real. E o nome de Deus, ele é glorificado. Sabe uma coisa que eu gosto muito de pensar? Não tem vida secular. Se eu começo a pensar que existe uma vida sagrada e uma vida secular, eu começo a pensar da seguinte forma, domingo, às 17 horas, quando eu chego e num culto, numa igreja, na memorial, ou em qualquer outro lugar, é a minha vida sagrada. Na terça-feira eu vou para a cela, é a minha vida sagrada. É o momento em que eu ofereço a Deus. E aí Deus tem o controle, o governo daquele momento na minha vida. Mas fora, eu faço o que eu quiser. Aí eu não dou um bom testemunho, aí eu não trato bem a minha esposa, aí eu sou um corrupto nas minhas finanças, aí eu não sou um bom chefe, aí eu não sou um bom patrão, aí eu não sou um bom aluno na escola, eu colo, eu não dou um bom testemunho. Isso é você achar que você tem uma vida secular, uma vida separada. Mas quando você olha esse princípio, tudo glorifica a Deus, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas e mais profundas. Então, eu olho e eu penso assim, Senhor, tudo glorifica a Deus. O meu vizinho precisa olhar para a minha vida e precisa entender, esse cara é um crente, ele é um homem de Deus. Ele tem um relacionamento com Deus. Essa mulher tem, esse adolescente tem, essa criança tem. Porque nós olhamos e entendemos, a minha vida precisa glorificar a Deus. Então, em todas as minhas atitudes, não tem uma vida particionada mais. Toda a minha vida. No trânsito, dá um glória a Deus aí, se você precisa dar glória a Deus no trânsito. Meu irmão, no trânsito, a sua vida tem que glorificar a Deus. Tem que glorificar a Deus no trânsito. Misericórdia, aquele adesivo lá, né? Jesus Cristo mudou minha vida e você é o primeiro a dar uma buzinada, você é o primeiro a dar aquela freada em cima da faixa para uma pessoa, a buzinar, né? A fechar uma pessoa no trânsito. Misericórdia, não tem. Se você fala que você é um homem, uma mulher de Deus, um cristão, você precisa glorificar a Deus em todas as coisas. E uma última coisa que eu quero pensar aqui com você é de que a glória nunca será do homem. A glória não é do homem. Não buscamos honra para nós, mas para o Senhor. Salmo 115, versículo 1, ele diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao teu nome toda a glória. Isso aponta, eu quero fazer uma aplicação desse texto, quando nós vemos frutos espirituais sendo gerados na vida de outras pessoas. O cristianismo ele nos dá esse privilégio, sabe? Da gente receber um amigo, uma pessoa que talvez chegue na igreja com uma vida destruída, sem esperança. Esses dias eu fui numa cela e eu ouvi o testemunho de um irmão falando assim, pastor, a primeira vez que eu entrei na memorial, eu queria sumir dali, porque eu achei que estava todo mundo olhando para mim, e eu insisti, eu queria ficar sozinho lá na galeria para ninguém me ver. E eu insisti, e Deus começou a trabalhar no meu coração, Deus restaurou a minha intimidade com Ele, Deus restaurou o meu casamento, e Ele foi falando de tantas coisas, daquilo que Deus fez, de como Deus mudou o casamento, de como Deus tem mudado a casa dele, de como Deus tem aquecido o coração dele, e ele falando daquilo que Deus tem colocado no coração dele agora derramar na vida de outras pessoas.
Eu fico pensando nas pessoas que caminharam com ele. O nosso grande prazer é falar, Senhor, ao Senhor toda a glória. Tudo te pertence. Nenhum desses frutos ele é da Memorial, ele é do pastor Ederson, ele é do pastor Vandinho, ele é do pastor Bruno, ele é de uma religião específica, A, B ou C. Não, ela pertence ao nome de Jesus, ao Senhor toda a glória, porque é Ele quem pagou um alto preço por nós, foi Deus quem pagou um alto preço por nós. Nós estamos aqui hoje porque nós temos a palavra de Deus, somente a Escritura. Nós estamos aqui porque nós temos a fé que ela é gerada por Deus em nós. Nós estamos aqui porque pela graça nós fomos salvos. Nós estamos aqui porque Cristo foi enviado por Deus como seu único Filho e nós estamos aqui porque toda a glória pertence a Deus. No final de todas as coisas, o propósito eterno e espiritual, e o Apocalipse aponta para isso. O final de todas as coisas são todos os seres vivos diante do trono do Cordeiro, como nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 12, versículo 13, ao Cordeiro toda a honra, glória e poder para todos sempre. A glória é de Deus. A glória pertence a Deus. Portanto, eu quero reforçar estes pontos que nós lemos aqui nessa noite. Toda a glória pertence a Deus. Tudo existe para a glória de Deus. E toda a vida deve glorificar a Deus. Nós precisamos olhar nessa perspectiva. Tudo pertence ao Senhor. Toda a glória pertence ao Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você porque talvez exista alguma área da sua vida que ainda não tenha glorificado a Deus. Ainda não tenha glorificado a Deus. O propósito dessa série de mensagens que nós fizemos durante o mês de outubro foi trazer à memória esses fundamentos centrais da nossa fé. Somente as Escrituras. Leia a palavra de Deus. Você pode ter muitos outros recursos, devocionais, livros, conteúdos que são uma bênção, mas a palavra de Deus é o nosso alimento central, espiritual, a nossa regra de fé e de prática e é aquilo que nós vivemos. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo e toda a glória pertence a Deus. Qual área na sua vida hoje que você entende que você precisa consagrar para que ela glorifique o nome de Deus? Para que isso que nós falamos nessa noite, para que através da sua vida, das suas atitudes, de toda a sua vida você possa dizer, pastor, a minha vida glorifica a Deus. Pense aí alguns instantes, pense por alguns segundos sobre o que você precisa consagrar, o que você precisa entregar ao Senhor, para que através da sua vida o nome de Deus seja glorificado. Vamos orar? Senhor, eu louvo ao Senhor por esta palavra nessa noite. Muito obrigado. Foi um alto preço pago na cruz por nós. Nós entendemos que a reforma protestante ela é um ponto histórico, espiritual, central e que nos conduzem para as verdades espirituais da nossa vida cristã. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela fé, obrigado pela graça, obrigado por Cristo Jesus. E Deus, nós queremos que tudo isso aponte e nos conduza para glorificarmos o nome de Deus. Eu oro por irmãos e irmãs que talvez nessa noite tenham áreas na sua vida que têm vivido dificuldades, lutas para glorificarem o nome de Deus. Talvez áreas, ó Deus, onde a sua soberba, o seu orgulho, as suas resistências têm dificultado esse agir sobrenatural. Pai, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus, Pai. Tudo deve glorificar o nome do Senhor, Pai. A glória não pertence a nós, ó Pai. Quando uma pessoa se converte, quando alguém aceita Jesus, quando a pessoa, Deus, abandona um pecado, essa glória nunca deve ser nossa, Senhor. Pai, se existe algum coração que tem se posicionado dessa forma nesses dias, ó Pai, eu te peço
quebra todo orgulho, quebra, Deus, toda soberba, Senhor, e leva-nos, ó Deus, a darmos toda a glória ao Senhor, ó Pai. Por favor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amém. Meu irmão, minha irmã, que alegria estar aqui nesse Memorial Casa. Essa mensagem ela vai ficar gravada. Então, se essa mensagem falou o seu coração, faça uma gentileza, compartilhe esse link lá no grupo da família, dos seus amigos e fale, olha, uma mensagem falou muito forte no meu coração. Se você quiser, depois compartilhe o link de todas as 5 mensagens que nós falamos durante esse mês de outubro, tá bom? Eu espero que fale muito forte ao seu coração. Durante essa semana nós temos ainda as nossas células se reunindo e nós nos encontramos no próximo domingo, se assim Deus permitir, para juntos adorarmos o nome dele. Deus abençoe poderosamente aí a sua semana, tenha uma noite de descanso, tenha um dia abençoado na presença de Jesus e uma semana de paz. Fique com Deus. Tchau, tchau.